Olá, povo brasileiro! Hoje eu quero ler mais um capítulo deste livro, Autobiografia de um Yogi. Hoje eu quero ler o capítulo 34. O capítulo 34 está na página 336. Autobiografia de um Yogi, capítulo 34. Materialização de um palácio no Himalaia. O primeiro encontro de Babaji com Lahiri Mahasaya é uma história cativante e uma das poucas que nos dão uma ideia detalhada do Guru imortal. Estas palavras construíram o preâmbulo de uma história extraordinária, contada por Swami Kebalananda. A primeira vez que a ouvi, fiquei literalmente fascinado. Em muitas outras ocasiões, persuadi meu amável instrutor de sânscrito a repetir a história que Sri Yukteswar posteriormente me contaria quase com as mesmas palavras. Ambos discípulos de Lahiri Mahasaya tinham ouvido a impressionante história dos lábios do seu guru. Meu primeiro encontro com Babaji ocorreu quando eu tinha 33 anos, dissera Lahiri Mahasaya. No outono de 1861, eu residia em Danapur, sendo contador do Departamento de Engenharia Militar do governo. Certa manhã, o gerente do escritório mandou chamar-me. Lahiri, diz, acaba de chegar um telegrama da matriz. Você será transferido para Raniket, onde estamos instalando uma base militar. Mais tarde, esta base tornou-se um sanatório militar. Por volta de 1861, o governo britânico já instalara na Índia um serviço telegráfico. Em companhia de um criado, parti para a jornada de 800 quilômetros, viajando a cavalo e de carroça. Chegamos a Raniket, no Himalaia, 30 dias depois. Raniket, no distrito de Almora, situa-se no sopé de Nanda Devi, um dos mais altos picos da cordilheira do Himalaia, com 7.821 metros de altura acima do nível do mar. Meu trabalho burocrático não era pesado. Eu podia passar muitas horas andando pelas magníficas montanhas. O povo dizia que grandes santos abençoavam a região com a sua presença. Senti forte desejo de vê-los. Certa tarde, durante um passeio, fiquei assombrado quando ouvi uma voz distante chamando meu nome. Continuei vigorosamente minha subida ao Monte Dongiri. Leve inquietude me assaltou ao pensar que talvez eu não conseguisse achar o caminho de volta, antes que a escuridão descesse sobre a selva. Cheguei, por fim, a uma pequena clareira cujos lados estavam pontilhados de cavernas. Num dos bordos rochosos havia um jovem sorridente, com a mão estendida em gesto de boas-vindas. Notei com espanto que, excetuando seu cabelo cor de cobre, ele mostrava notável semelhança comigo. Lahiri, você chegou! Na realidade, Babaji disse Gangadhar, que era o nome de Lahiri Mahasaya em sua encarnação anterior.
Gangadhar significa, literalmente, o que segura o rio Ganges, ou Ganga. É um dos nomes do Senhor Shiva. De acordo com a lenda dos Puranas, o sagrado rio Ganga desceu do céu. Como talvez a terra não pudesse suportar a força da poderosa descida, o Senhor Shiva segurou as águas do Ganga em seus cabelos, de onde liberou o rio em fluxo benigno. O significado metafísico de Gangadhar é aquele que tem controle sobre o rio da corrente vital na coluna vertebral. Cadê? Aqui. Laí, você chegou. Gangadhar, você chegou. O santo dirigia-se a mim afetuosamente em hindi. Descanse aqui nesta caverna. Fui eu quem o chamou. Entrei numa pequena gruta limpa, contendo diversas mantas de lã e algumas escudelas para água. Laí, lembra-se deste assento? O yogi apontou para um cobertor dobrado num canto da gruta. Não, senhor. Um pouco confuso pela estranheza de minha aventura, acrescentei. Devo ir-me agora, antes do crepúsculo. Tenho que fazer de manhã no escritório. O misterioso santo respondeu em inglês. O escritório foi trazido para você, e não você para o escritório. Emudeci, aturdido por este asceta da floresta, não só falar inglês, mas também parafrasear as palavras de Jesus Cristo, quando diz: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27. Vejo que meu telegrama surtiu efeito. O comentário do yogi era incompreensível para mim. Perguntei o que significava. Refiro-me ao telegrama que o trouxe a estas regiões isoladas. Fui eu quem silenciosamente sugeriu à mente do seu chefe a transferência para Honeycat. Quando alguém sente sua união com a humanidade, todas as mentes se convertem em estações transmissoras, através das quais é possível operar à vontade. Ele acrescentou: Laí, certamente esta caverna lhe parece familiar, não? Enquanto eu permanecia em desnorteado silêncio, o santo aproximou-se delicadamente e golpeou minha testa. Com este toque magnético, uma corrente maravilhosa atravessou o meu cérebro, libertando as doces lembranças sementes de minha vida anterior. Eu me lembro. Minha voz quase se afogava em soluços de alegria. O Senhor é meu guru, Babaji, que sempre me pertenceu. Cenas do passado surgem vívidas em minha mente. Aqui, nesta caverna, passei muitos anos de minha última encarnação. Tomado por inefáveis reminiscências, eu, em lágrimas, abraçava os pés do meu mestre. Durante mais de 3 décadas, esperei que você regressasse a mim. A voz de Babaji vibrava de amor celestial. Você deslizou para longe, desaparecendo nas ondas tumultuosas da vida após a morte. A varinha mágica do seu karma tocou-o e você desapareceu. Embora você me perdesse de vista, eu nunca o perdi.
Através do mar astral luminescente, onde singram anjos gloriosos, eu o persegui. Através da escuridão, tempestades, tumultos e luz, eu o segui como a mãe pássaro que me protege, que protege o filhote. Eu o segui como a mãe pássaro que protege o filhote. Quando você terminou o período humano de vida intrauterina e emergiu como um bebê, meu olhar o acompanhou. Quando na infância cobriu com areias de gurne seu diminuto corpo na postura de lótus, eu estava invisível, mas presente. Mês após mês, ano após ano, pacientemente zelei por você, esperando este dia perfeito. Agora você está comigo. Aqui está sua caverna, amada no passado. Conservei-a sempre limpa e pronta para você. Aqui está sua asana, sua manta santificada, onde todos os dias você se sentava para encher com Deus seu coração que se expandia. Aqui está a sua escudela, na qual frequentemente você bebia o néctar preparado por mim. Veja como conservei polida e brilhante a xícara de latão, para que dela, algum dia, você pudesse beber outra vez. Meu querido, compreende agora? Meu guru, que posso dizer? Murmurei com voz entrecortada. Onde já se ouviu falar de tal amor imortal? Extasiado, contemplei longamente meu perpétuo tesouro, meu guru na vida e na morte. Laíre, você precisa ser purificado. Beba o óleo desta escudela e deite na margem do rio. Pensei com rápido sorriso de reminiscência que sabedoria, a prática de Babaji estava sempre à frente de tudo. Obedecia às instruções, embora caísse a gelada noite do Himalaia. Radiação quente, confortante, começou a pulsar em mim. Maravilhei-me. Estaria o óleo desconhecido impregnado de um calor cósmico? Ventos fustigantes giravam à minha volta na escuridão, gritando ferozes desafios. As ondas gélidas do rio Gogas, as ondas gélidas do rio Gogas saltavam periodicamente sobre o meu corpo, estendido na margem rochosa. Tigres rugiam nas vizinhanças, mas eu tinha o coração livre de medo. A energia irradiante, recém-gerada em meu interior, transmitia a segurança da proteção inexpugnável. Muitas horas passaram rapidamente. Memórias desvanecidas de outra vida entrelaçavam-se na atual e brilhante textura da reunião com o meu divino guru. Minhas solitárias contemplações foram interrompidas pelo som de passos que se aproximavam. No escuro, a mão de um homem gentilmente me ajudou a levantar e deu-me roupas secas. Vem, irmão, disse meu companheiro. O mestre o aguarda. E tomou a frente do caminho pela floresta. Ao chegarmos a uma volta do caminho, a noite sombria foi repentinamente acesa por uma luminosidade fixa à distância. Será o nascer do sol? Perguntei. Uma noite inteira já passou? É meia-noite. Meu guia riu suavemente. Aquela luminosidade é o brilho de um palácio de ouro, materializado esta noite
pelo incomparável Babaji. No obscuro passado, você uma vez expressou o desejo de desfrutar as belezas de um palácio. Nosso mestre agora satisfaz o seu desejo, livrando-o assim do último laço do seu karma. E acrescentou: o magnífico palácio será o cenário de sua iniciação, esta noite, em Kriya Yoga. Todos seus irmãos aqui se reúnem num hino de boas-vindas, jubilosos com o fim do seu exílio. Olhe, a lei kármica prescreve que cada desejo humano deve encontrar satisfação final. Assim, os desejos não espirituais formam a corrente que prende o homem à roda das reencarnações. Diante de nós estava um vasto palácio de ouro deslumbrante, ornamentado com incontáveis joias, situado entre belos jardins, refletido em lagos tranquilos. Um espetáculo de grandeza ímpar. Altas arcadas apresentavam elaboradas incrustações de grandes diamantes, safiras e esmeraldas. Homens de aparência angélica postavam-se em portões rubros de resplendentes rubis. Segui meu companheiro até um espaçoso saguão de recepção. Aroma de incenso e rosas pairava no ar. Lâmpadas veladas esparziam um brilho multicolorido. Pequenos grupos de devotos, alguns de pele clara, outros de pele escura, cantavam suavemente ou estavam sentados em silêncio na postura de meditação, imerso em paz interior. Uma alegria vibrante impregnava a atmosfera. Olhe e regale-se. Desfrute os esplendores artísticos do palácio, pois foi criado exclusivamente em sua honra. Comentou meu guia, sorrindo com simpatia às minhas exclamações de assombro. Irmão, disse eu, a beleza desta estrutura ultrapassa os limites da imaginação humana. Por favor, explique-me o mistério de sua origem. Com prazer esclarecerei tudo. Os olhos negros do meu companheiro brilhavam de sabedoria. Não há nada inexplicável nesta materialização. O cosmos inteiro é um pensamento projetado do Criador. Este pesado torrão de terra flutuando no espaço é um sonho de Deus, de sua mente. Ele fez todas as coisas assim como o homem, quando sonha, reproduz e infunde vida a uma criação com suas criaturas. Primeiro o Senhor criou a terra como uma ideia. Ativou essa ideia, a energia atômica, e depois a matéria passaram a existir. Ele coordenou os átomos da Terra de modo a formar uma esfera sólida. A vontade de Deus mantém a coesão de todas as moléculas. Quando ele retirar a sua vontade, todos os átomos da Terra se transformarão em energia. A energia atômica regressará à sua fonte, a consciência. A ideia Terra desaparecerá da objetividade. A substância de um sonho se mantém materializada pelo pensamento subconsciente do sonhador. Quando o pensamento coesivo se retira no estado desperto, o sonho e seus elementos se dissolvem. Um homem fecha os olhos e constrói uma criação de sonho, que ele desmaterializa facilmente ao despertar. Ele segue o padrão arquetípico divino. Assim também, quando acorda na consciência cósmica, desmaterializa sem esforço a ilusão deste universo do sonho cósmico.
Sintonizado com a infinita vontade onipotente, Babaji pode ordenar aos átomos elementares que se combinem e se manifestem em qualquer forma. Este palácio de ouro, instantaneamente criado, é real, no mesmo sentido em que a Terra é real. Babaji criou esta bela mansão em sua mente e está mantendo unidos os átomos pelo poder de sua vontade. Assim como o pensamento de Deus criou a Terra e sua vontade a mantém. E meu companheiro acrescentou: quando esta estrutura tiver servido ao seu objetivo, Babaji a desmaterializará. Como eu continuasse em silencioso deslumbramento, meu guia fez um gesto amplo. Este palácio cintilante, soberbamente embelezado com joias, não foi construído pelo esforço humano. Seu ouro e pedras preciosas não foram laboriosamente extraídos de minas. Ergue-se com toda solidez um desafio monumental ao homem. O que é um milagre? É uma censura, uma implícita sátira à humanidade. Quem disse essa frase foi o escritor Edward Young no livro Pensamentos Noturnos. Quem, como Babaji, percebe que é filho de Deus, que pode atingir qualquer objetivo com os infinitos poderes ocultos dentro de si. Uma pedra comum contém secretas e estupendas energias atômicas. A teoria da estrutura atômica da matéria é explicada nos antigos tratados indianos Vaisesika e Nyaya. Há vastos mundos nos vazios de cada átomo, variados como as partículas de poeira num raio de sol. Estas palavras estão escritas no livro Yoga Vasista. Yoga Vasista. Assim também o mais ínfimo dos mortais é uma central elétrica de divindade. O sábio apanhou numa mesa vizinha um gracioso vaso cuja alça fulgurava de diamantes. Nosso grande guru criou este palácio, solidificando miríades de raios cósmicos livres. Continuou: toque este vaso e seus diamantes passarão em todos os testes da experiência sensorial. Examinei o vaso. Suas joias eram dignas da coleção de um rei. Deslizei minha mão pelas paredes da sala, espessas de ouro reluzente. Grande satisfação espargiu-se em minha mente. Um desejo oculto em meu subconsciente há muitas vidas parecia saciado e extinto ao mesmo tempo. Meu imponente companheiro guiou-me através de arcos e corredores ornamentados até uma série de câmaras ricamente mobiliadas no estilo de um palácio imperial. Entramos num salão imenso. No centro havia um trono de ouro encrustado de joias que emitiam faiscante mistura de cores. Ali, na postura de lótus, estava sentado o Supremo Babaji. Ajoelhei-me a seus pés no chão lustroso. Lahiri ainda está desfrutando dos seus sonhados desejos por um palácio de ouro? Os olhos do meu guru cintilavam como suas próprias safiras. Acorde, todos os seus anseios terrenos estão a ponto de serem saciados para sempre. Ele murmurou algumas palavras místicas de bênção. Levante-se, meu filho. Receba sua iniciação no reino de Deus por meio da Kriya Yoga.
Babaji estendeu a mão. Um fogo sacrificial surgiu, cercado de flores e frutas. Recebi a libertadora técnica de yoga diante deste altar flamejante. O ritual acabou ao despontar a aurora. Em meu estado de êxtase, não sentia necessidade de dormir. Vaguei pelas salas do palácio repletas de tesouros e de requintados objetos de arte. E visitei os jardins. Notei nas proximidades as cavernas e áridas saliências da montanha que vira no dia anterior. Mas ontem não eram vizinhas de um grande edifício e de terraços floridos. Voltando ao palácio que fulgurava fabulosamente sob o frio sol do Himalaia, busquei a presença do meu mestre. Ele ainda se achava no trono, rodeado de muitos discípulos silenciosos. Lahiri, você está com fome. Babaji acrescentou. Feche os olhos. Quando eu reabri os olhos, o encantador palácio e seus jardins haviam desaparecido. O meu corpo, junto com o de Babaji e seus discípulos, encontrava-se agora sentado na terra nua, no lugar exato do palácio desaparecido, não muito longe das aberturas ensolaradas das grutas rochosas. Lembrei-me de meu guia haver dito que o palácio seria desmaterializado, que seus átomos cativos seriam lançados nas essências mentais de onde provinham. Embora atordoado, olhei para meu guru com toda a confiança. Não sabia o que viria a seguir naquele dia de milagres. O palácio já serviu a propósito para o qual foi criado, explicou Babaji. E ergueu do chão um recipiente de barro. Ponha sua mão aqui e receberá o alimento que desejar. Toquei a escudela larga e vazia. Surgiram luxes quentes com manteiga, caril e doces. Enquanto comia, notei que o recipiente continuava sempre cheio. No fim da refeição, olhei em volta procurando água. Meu guru apontou para a escudela à minha frente. O alimento sumira. Em seu lugar havia água. Poucos mortais sabem que o reino de Deus inclui o reino das satisfações mundanas, observou Babaji. O âmbito divino estende-se ao terrestre, mas este, ilusório por natureza, não contém a essência da realidade. Amado Guru, ontem à noite recebi a prova do vínculo de beleza entre o céu e a terra. Sorri com a lembrança do palácio desaparecido. Sem dúvida, nenhum simples yogi jamais recebera iniciação nos augustos mistérios do espírito em ambiente de luxo tão impressionante. Serenamente fitei o atual cenário em absoluto contraste com o anterior. O solo árido, o teto celeste, as cavernas oferecendo abrigo primitivo. Tudo parecia formar uma graciosa paisagem natural para os seráficos santos que me rodeavam. À tarde sentei-me em minha manta, santificada pelo acúmulo de realizações de vidas passadas. Meu divino guru aproximou-se e passou a mão sobre a minha cabeça. Entrei no estado de Nirvikalpa Samadhi, permanecendo em bem-aventurança ininterrupta por 7 dias. Cruzando os estratos sucessivos do autoconhecimento, penetrei nos reinos imortais da realidade. Todas as limitações ilusórias desapareceram,
Minha alma estava plenamente estabelecida no altar do espírito cósmico. No 8º dia, caí aos pés do meu guru e implorei que me conservasse sempre junto a si, naquele ermo sagrado. Meu filho, disse Babaji, abraçando-me, seu papel nesta encarnação deve ser representado aos olhos da multidão. Abençoado antes de nascer por muitas vidas de meditação solitária, você deve agora misturar-se ao mundo dos homens. Há um profundo propósito no fato de que, desta vez, você só me encontrou quando já era um homem casado, com família modesta e de responsabilidades profissionais. Deve pôr de lado o pensamento de fazer parte de nosso grupo secreto no Himalaia. Sua vida será entre as multidões da cidade, servindo como exemplo ideal do yogi que também é chefe de família. Os gritos de muitos homens e mulheres desnorteados no mundo foram ouvidos pelos grandes seres. Prosseguiu. Você foi escolhido para levar alívio espiritual através da Kriya Yoga a numerosos buscadores sinceros. Os milhões de seres sobrecarregados por laços familiares e pesados deveres mundanos receberão a nova inspiração de você. Um chefe de família como eles deve levá-los a compreender que as mais elevadas conquistas yogis não estão vedadas ao homem de família. Mesmo no mundo, o yogi que cumpre fielmente suas responsabilidades, sem apego ou motivos pessoais, trilhará o caminho seguro da iluminação. Nenhuma necessidade o obriga a abandonar o mundo, pois internamente você já desatou todos os laços kármicos. Não sendo deste mundo, nele, entretanto, você deve permanecer. Muitos ainda decorrerão, em que deve cumprir conscienciosamente seus deveres familiares, profissionais, cívicos e espirituais. Novo e doce alento de divina esperança penetrará nos áridos corações dos homens mundanos. Pelo exemplo de sua vida equilibrada, vão compreender que a libertação depende mais de renúncias internas do que externas. Que remotos pareciam minha família, o escritório, o mundo, enquanto ouvia meu guru nas altas solidões do Himalaia. Verdade inquebrantável, porém, ressoava em suas palavras. Submisso, concordei em deixar aquele abençoado porto de paz. Babaji instruiu-me nas regras antigas e rígidas que governam a transmissão da arte da yoga, de guru a discípulo. Conceda a chave da Kriya somente a chelas qualificados, disse Babaji. Quem promete santificar tudo na busca do divino está apto a desvendar os mistérios finais da vida através da ciência da meditação. Guru angélico, o Senhor, que já favoreceu a humanidade com a ressurreição da perdida arte da Kriya, não aumentará o benefício abrandando as severas exigências para a aceitação de discípulos? Olhei suplicante para Babaji. Peço que me permita conferir a Kriya a todos os buscadores sinceros, mesmo que, a princípio, não sejam capazes de devotar-se à completa renúncia interna. Os torturados homens e mulheres do mundo, perseguidos pelo tríplice sofrimento, precisam de incentivo especial. Talvez nunca tentem caminhar para a liberdade se a iniciação em Kriya lhes for vedada.
sofrimento físico, mental e espiritual, respectivamente, manifestado nas doenças, nas inadequações ou complexos psicológicos e na ignorância da alma. Assim seja. A vontade divina se expressou através de você. Cria livremente a todos os que humildemente pedirem sua ajuda. Respondeu o misericordioso Guru. De início, Babaji permitiu que Lahiri Mahasaya e somente ele ensinasse a Kriya Yoga. O Yoga Avatar então pediu que alguns de seus discípulos também tivessem autonomia para ensinar a Kriya. Babaji acedeu e determinou que, no futuro, o encargo de ensinar ficaria restrito aos que tivessem avançado na senda da Kriya e recebessem autorização de Lahiri Mahasaya, ou dos canais estabelecidos por discípulos autorizados pelo Yoga Avatar. Compassivo, Babaji prometeu assumir a responsabilidade, vida após vida, pelo bem-estar de todos os Kriya Yogis fiéis e leais, que fossem iniciados por instrutores de Kriya, devidamente autorizados. A assinatura deu uma promessa de que a técnica de Kriya não será revelada a outrem, é obrigatoriamente exigida dos iniciantes em Kriya Yoga da Self-Realization Fellowship e da Yogoda Satsanga Society of India. Assim, a técnica de Kriya, simplesmente mais exata, ela é simples, mais exata, fica ao resguardo de mudanças e distorções efetuadas por instrutores sem autorização e permanece em sua forma original e incorrupta. Embora as antigas exigências de ascetismo e renúncia fossem eliminadas por Babaji para que as massas pudessem obter os benefícios da Kriya Yoga, ele exigiu que Lahiri Mahasaya e todos os descendentes de sua linhagem espiritual, a linhagem de gurus, impusessem a quem procurasse iniciação um período de treinamento espiritual preliminar como preparação à prática da Kriya. A prática de uma técnica altamente avançada como a Kriya é incomparável com uma vida espiritual regular. A Kriya Yoga é mais do que uma técnica de meditação. É também um modo de vida e requer do iniciado a aceitação de certas disciplinas e mandamentos espirituais. A Self-Realization Fellowship e a Yogoda Satsanga Society of India têm seguido fielmente estas instruções transmitidas por Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar e Paramahansa Yogananda. As técnicas de Hong So e de Om, ensinadas nas lições da Self-Realization Fellowship e Yogoda Satsanga Society of India, e por seus representantes autorizados como preliminares para a Kriya Yoga, são parte integral desta senda. As técnicas são altamente eficazes em elevar a consciência para a autorrealização e libertar a alma de seus grilhões.
Após um silêncio, Babaji acrescentou: repita a cada um de seus discípulos esta soberana promessa do Bhagavad Gita. Até um pouco de prática deste rito religioso ou desta ação correta o salvará de grande temor. Os colossais sofrimentos inerentes aos sucessivos ciclos de nascimento e morte. Na manhã seguinte, quando me ajoelhei aos pés do meu guru para sua bênção de despedida, ele sentiu minha profunda relutância em deixá-lo. Não há separação para nós, meu amado filho. Ele me tocou afetuosamente o ombro. Esteja onde estiver, sempre que me chamar, estarei imediatamente com você. Confortado pela maravilhosa promessa e enriquecido com o ouro da sabedoria de Deus, recentemente achado, desci a montanha. No escritório, fui bem acolhido por meus colegas de trabalho, que durante 10 dias acreditaram que eu estivesse perdido nas selvas do Himalaia. Logo depois chegava uma carta do escritório central. Lahiri deve retornar ao escritório de Danapur, dizia. Sua transferência para Raniket foi um engano. Outro homem deveria ter sido enviado para assumir o posto em Raniket. Sorri refletindo sobre a contracorrente oculta dos acontecimentos que me haviam levado ao lugar mais remoto da Índia. Antes de regressar a Danapur, cidade próxima de Benares, passei alguns dias com uma família bengali em Moradabad. Um grupo de 6 amigos veio me visitar. Quando encaminhei a conversa para os assuntos espirituais, meu anfitrião observou sombriamente. Ora, hoje em dia não se encontram santos na Índia. Babu, protestei com veemência. Sem dúvida, ainda existem grandes mestres nesta terra. Num estado de fervor exaltado, senti-me impelido a narrar minhas milagrosas aventuras no Himalaia. A pequena plateia mostrou-se cortesmente incrédula. Lahiri, disse um homem delicadamente. Sua mente sofreu grande tensão no ar rarefeito da montanha. O que você nos conta é algum sonho de olhos abertos. No ardoroso entusiasmo pela verdade, falei sem refletir devidamente. Se eu chamar meu guru, ele aparecerá aqui mesmo nesta casa. O interesse brilhou em todos os olhos. Não era de admirar que o grupo estivesse ansioso por observar tal fenômeno. Meio relutante, pedi uma sala tranquila e 2 cobertores novos de lã. O mestre vai se materializar do éter, disse eu. Fiquem do lado de fora em silêncio, logo vou chamá-los. Mergulhei em meditação, humildemente invocando meu guru. O quarto escurecido encheu-se gradualmente de um brilho suave. A luminosa figura de Babaji surgiu. Lahiri, você me chama por uma insignificância? O olhar do mestre era severo. A verdade é para quem procura seriamente, não para quem tem curiosidade ociosa. É fácil acreditar quando se vê. Não é necessário o esforço da alma. Só descobre a verdade além dos sentidos os que a merecem por terem vencido seu natural ceticismo materialista. Ele acrescentou seriamente, deixe-me ir.
Caí a seus pés suplicando: Santo Guru, compreendo meu grave erro e humildemente peço perdão. Foi para criar fé nestas mentes espiritualmente cegas que me arrisquei a chamá-lo. Já que tão benevolamente surgiu em resposta à minha prece, por favor, não vá embora sem conceder uma bênção aos meus amigos. Embora descrentes, queriam pelo menos investigar a verdade de minhas estranhas afirmações. Muito bem, ficarei um pouco mais. Não quero que sua palavra seja desacreditada diante dos seus amigos. A face de Babaji suavizara-se, mas ele ainda acrescentou gentilmente: Doravante, meu filho, virei sempre que você precisar de mim e não sempre que me chamar. Um silêncio tenso reinava no pequeno grupo quando abri a porta. Como se não confiassem em seus sentidos, meus amigos fitaram com os olhos arregalados a resplandecente figura de Babaji sentado no cobertor. Isto é hipnotismo coletivo. Um deles riu espalhafatosamente. Ninguém poderia entrar neste quarto sem que o víssemos. Babaji adiantou-se sorridente e fez sinal a cada um para que tocasse a carne sólida e tépida do seu corpo. Desfeitas as dúvidas, meus amigos prostraram-se ao chão em arrependimento reverente. Na senda para o infinito, até os mestres iluminados como Lahiri Mahasaya podem sofrer de excesso de zelo e ter que se sujeitar à disciplina. No Bhagavad Gita, há muitas passagens onde o divino Guru Krishna castiga Arjuna, o príncipe dos devotos. Preparem a lula. A lula é um pudim espesso, feito de fécula de trigo, frito na manteiga e cozido em leite e açúcar. Babaji fez este pedido. Eu sabia, para que o grupo melhor se convencesse da realidade física do mestre. Enquanto o mingau fervia, o divino Guru conversava amavelmente. Grande foi a metamorfose dos incrédulos de São Tomés em devotos São Paulo. Terminada a refeição, Babaji abençoou cada um de nós individualmente. Houve um súbito relâmpago. Testemunhamos a instantânea desintegração dos elementos eletrônicos do corpo de Babaji em luz vaporosa e expansiva. A força de vontade do mestre, sintonizada com Deus, relaxara o controle sobre os átomos de éter que compunham o seu corpo. Imediatamente, trilhões de diminutas centelhas vitatrônicas desapareceram no reservatório infinito. Com meus próprios olhos vi o vencedor da morte. Falou com reverência Maitra, um dos membros do grupo. Este homem, mais tarde conhecido como Maitra Mahasaya, tornou-se altamente avançado na autorrealização. Conheci-o logo após a minha formatura na escola secundária. Ele visitou o eremitério Mahamandal, em Benares, quando eu lá residia. Naquela ocasião, contou-me da materialização do corpo de Babaji diante do grupo de Moradabad. Maitra Mahasaya explicou-me: por causa do milagre, tornei-me discípulo de Lahiri Mahasaya para o resto da vida.
Maitra tinha o rosto transfigurado pela alegria do recente despertar. O Supremo Guru brincou com o tempo e o espaço como uma criança brinca com bolhas de sabão. Contemplei alguém que possui as chaves do céu e da terra. Logo voltei a Danapur, concluiu Lahiri Mahasaya. Firmemente ancorado no espírito, de novo assumi as múltiplas obrigações domésticas e profissionais de um chefe de família. Lahiri Mahasaya também relatou a Swami Kebalananda e a Sri Yukteswar a história de outro encontro com Babaji, uma das muitas ocasiões em que o Supremo Guru cumpriu sua promessa: virei sempre que precisar de mim. O cenário foi uma Kumbh Mela em Allahabad, contou Lahiri Mahasaya a seus discípulos. Eu fora ali em gozo de umas curtas férias profissionais, enquanto andava entre a multidão de monges e sadhus vindos de grandes distâncias para assistir ao festival sagrado. Notei um asceta coberto de cinzas que segurava uma escudela de mendigo. Em minha mente surgiu o pensamento de que o homem era hipócrita por usar símbolos exteriores de renúncia, sem a graça interna correspondente. Assim que deixei o asceta para trás, meu olhar surpreso caiu em Babaji. Ele se ajoelhava diante de um anacoreta de cabelos emaranhados. Guruji, aproximei-me apressadamente. Senhor, que faz aqui? Estou lavando os pés deste renunciante, e depois lavarei os seus utensílios de cozinha. Babaji sorriu para mim como uma criança. Eu sabia que estava insinuando que eu a ninguém criticasse e visse o Senhor residindo igualmente em todos os templos corpos, fossem de homens superiores ou inferiores. O grande guru Babaji acrescentou: servindo a sadhus ignorantes e sábios, estou aprendendo a maior das virtudes, a que agrada a Deus acima de todas as outras, a humildade. Ele se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra. Estas palavras estão no livro de Salmos, Salmos 133, versículo 6. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Estas palavras estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem humilha o ego, ou falso eu, descobre sua identidade eterna. E aqui acabou o capítulo 34.